Mas também se você já está querendo jogar um jogo de soar como um nativo, mas uma caminhada de alguns bons anos também. É assim, para você não se frustrar, sabe que você pode gastar 10 anos da sua vida. As pessoas vão saber que você não é nativo. E também na sua conversa, uma hora ou outra você entrega, sabe? Por isso que Uhum. é sempre bom você desencanar de querer parecer nativo. Eu sempre acho bom você querer melhorar seu sotaque, sua pronúncia. Eu estou sempre buscando isso. Mas, por exemplo, Ah, sejam bem-vindos ao Face to Face. Vamos lá, pessoal, onde eu vou chamar um de vocês para fazer uma pergunta, onde eu posso ajudar vocês a chegar um pouco mais próximo da fluência. Então vamos lá começar. olá, Oi, tudo bem? olá, tudo bem? Bruna, né? Isso, Fala de onde, Bruna? eu falo do Rio, Do Nova Rio. Iguaçu. Tá. Isso. Quase uma conterrânea. Eu não sou do Rio, mas a gente que mora ali nas redondezas, a gente meio que fala que mora no Rio, né? Tudo mora no Rio. Como eu consigo te ajudar hoje, Bruna? Então, Cíntia, eu já estudo inglês há alguns anos e hoje eu tenho dado aulas de inglês. Eu estou trabalhando como professora particular. Eu também trabalho numa creche bilíngue. Então, eu dou Uhum. aulas em inglês. Eu sou professora de música, na verdade. Só que, assim, a minha dúvida eu até teve alguma menina ontem que falou algo que parecia muito comigo, né? Com o meu dilema. Que eu sei que eu sou fluente, que eu falo, mas eu sinto como se eu não soubesse mais aprender, né? Assim, coisas novas e tal. E aí eu me sinto muito assim, não, eu não tô preparada para ser professora, sabe? Eu deveria saber mais, enfim. E eu queria até saber de você, porque você não seria professora de inglês, né? Você foi fazer intercâmbio e tal. Você se tornou professora aqui na internet e tudo mais. E assim, eu queria uma dica em relação a isso, porque eu comecei a dar aulas em 2020. Eu sempre quis dar aula, mas eu tinha esse medo. Eu já falava inglês, mas eu tinha medo, né? Eu falei, não, eu vou superar esse medo, eu vou. E comecei. E tem dado certo. Mas eu sinto esse medo ainda. Às vezes tem gente que me procura que se não tiver no início mesmo, super iniciante, eu tenho medo de pegar como aluno, sabe? E aí, enfim, eu tenho Sim. esse dilema aí. Primeiro que a gente nunca vai se sentir pronto. Não importa se você é fluente há Uhum. 10 anos, há 50 anos ou há um ano. Você sempre vai ter essa sensação. Até mesmo para quem está começando e fala, eu não estou pronto para fazer conversação. Você nunca vai se sentir pronto. É por isso que você precisa da conversação. Eu não estou pronto para estudar fora. Você nunca vai se sentir pronto. E é por isso que talvez você precise estudar fora para você se sentir pronto. Você nunca vai se sentir pronta Aham. para se tornar professora. Eu duvido que exista algum professor de inglês que só foi dar aula depois que se sentiu pronto. Não tem, você não vai achar. Eu conheço vários professores de inglês e todos falam a mesma coisa. Na minha primeira aula de inglês, a minha vontade era de sair correndo, eu não sabia o que estava fazendo ali, eu não sei nem se eu estava preparado para estar ali ou não. Então, isso é o que todos os professores falam. E talvez o que você precisa é se tornar professora, para você ficar preparada para isso, né? Obviamente, ter Uhum. a responsabilidade que você está fazendo ali, se preparar, né, devidamente, mas saiba que essa sensação vai te acompanhar sempre, me acompanhou no começo, e eu acho que hoje eu me sinto sempre, eu nunca me sinto 100% preparada, e isso é bom. Porque se você se sentir só 100% preparada, você nunca vai procurar melhorar, né? Então, Verdade. essa sensação é boa. Sabe que você precisa do mínimo, obviamente. Mas se você já souber mais do que o seu aluno, você está ajudando ele. Porque acontece uma coisa Sim. muito entre os professores de inglês, que é o muito ego também. A gente dá aula, às vezes, acho que mais para gente e para outros professores do que para o próprio aluno. Então, quando você tiver você e o aluno, é você e o aluno. Não importa se outro professor gostou da sua aula. O que importa é que você ajudou Aham. aquele aluno, tá? Então, acho que o meu conselho é: comece. Cada dia mais você vai estar na melhor escola para você se sentir mais preparado fazendo, Aham. entende? De fato, ao ensinar a gente aprende muito mais, né? Isso, Com na verdade, eu certeza. já sei disso porque eu já sou professora, né? Mas, enfim, é esse medo, né? De, ai, meu Deus, será que eu vou ser boa? Eu realmente já comecei, mas ainda tô tentando colocar na minha cabeça de que dá, né? De que eu vou. É. Mas acho que o principal é você não se preocupar com o que outras pessoas estão achando. Foca no seu aluno. Foca em Uhum. ajudar ele.
Se você tá ajudando Sim. ele, você tá fazendo o seu papel, tá bom? Tá bom. Mais alguma pergunta? Ok, obrigada. Não, só isso Então mesmo. tá bom. Boa sorte. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Vamos lá. Oi, Oi, Sara. oi, Tudo bem? bem tudo? Você fala de onde? Espírito Santo. Espírito Santo. Nem sempre tem muita gente de Espírito Santo, né? Sim. Como Poucas eu posso te pessoas. ajudar? Então, eu faço o seu curso, inclusive. E a minha dúvida. Caminho da Fluência? Sim, Uhum. sim, até tive aula com você hoje. Teve aula comigo Mas hoje? Sara. tive. Verdade. Você estava junto com Lembrei. a Rachel? Yes, Não. isso. Sim, com E a a Rachel e a outra aluna. Era quem? Jennifer, eu acho. Jennifer. Verdade. Verdade. Você estava mais quietinho, eu acho. Então, Vamos. eu tenho mais. Pedir um conselho, eu não sei se você teria como me ajudar. Uhum. Eu tô estudando há um tempo, aí quando eu tô ouvindo alguma série, vendo alguma série, lendo algum texto em inglês, algumas coisas, eu entendo a maioria das vezes tudo e não traduzo. Tipo, eu entendo pelo Uhum. contexto e tal. Só que quando eu vou falar, na minha cabeça eu tento, tipo, traduzir tudo do português pro inglês. Aí Uhum. eu queria saber se você tipo, podia me dar alguma dica de como eu parar de fazer isso, porque eu acho que isso é uma coisa que me trava muito na hora de falar. Essa questão de ficar traduzindo muito do português pro inglês, para depois falar, em vez de só simplesmente Sim. falar. Até Essa mesmo quando você tá na aula de conversação, você fica sempre pensando em inglês primeiro? Em português, desculpa. geralmente, algumas coisas, principalmente frases que eu não conheço muito, às vezes aquelas frases tipo, hi, how are you? Essas coisas eu já vai mais fluido, porque são frases que eu conheço mais. Mas para montar, tipo, explicar alguma coisa, geralmente eu fico pensando em português primeiro e depois passo pro inglês, ao invés de simplesmente ir direto. Sim. Mas ó, uma coisa, você acabou de me dar a solução para o seu problema. Você disse que frases como Hi, how are you? Você não pensa mais em português primeiro, né? Não, Por quê? porque tá mais enraizada. Porque você fala a mesma coisa todos os dias. Então, assim, o principal para você ir aos poucos tirando o português, porque eu nunca digo que você tem que já começar excluindo o português da sua vida. Você tem que tentar não ficar traduzindo, assim como você disse que se esforça para não fazer isso. Você pode perceber que eu nunca falo que você não tem que, como é que eu vou explicar? Que você tem que conseguir, mas eu falo que você tem que tentar todos os dias. E é o que você falou, frases como Hi, how are you? How old are you? Você traduziu? Ou você pensou na sua idade? Pensei na Pensa na minha sua idade. idade? Porque são frases que você está acostumada. Você fala o tempo todo, você ouve o tempo todo. E quanto mais você fizer isso com outros tipos de frases, isso vai começar a se tornar mais natural também. Então, por isso que o volume também de conversa que você precisa ter é importante. Tanto nas aulas de conversação, né, que você já faz, e você já tem a sua study buddy. Tem. Sim. Quem é? É Gabi, o nome dela. Gabi. E vocês conversam toda semana, vocês duas? Sim. Inclusive, a gente vai conversar amanhã. A gente marcou. Amanhã, ótimo. Então aí você já aumenta para mais uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou seja, já está em 3 vezes por semana, 4, a sua conversa, né, em inglês. E você entrou no curso tem pouco tempo, não foi? Sim, foi em novembro, da turma de novembro. A turma de novembro foi a última turma. Acho que é por isso que acho que foi a primeira aula que eu tive com você hoje, não foi? Foi. Foi. Primeira vez. Por isso que eu ainda não fotografei ainda exatamente o seu rosto, porque você é aluna nova. Mas é isso. Conforme você vai conversando cada vez mais, frases vão se repetindo muito, né? Então, quando você está começando nos estudos, as frases que mais se repetem. Hi, how are you? Have a good day. Bye. Essas frases você já não traduz mais. Mas quando você conversa mais e mais e mais e mais, começam a ter mais expressões que ficam muito mais do dia a dia que você fala sempre, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tô te falando, conversando com você sobre alguma coisa, e aí eu te pergunto, what do you think about it? What do you think about it? Já são frases mais corriqueiras. O que você acha disso? What do you think about it?
Do you think it's a good idea? Então, quando entra essa frase em você, você passa pro português ou não? Ou é mais quando você vai falar? É mais quando eu vou falar. Pra Mais quando ouvir e ler, eu consigo ir bem rápido, pra falar mesmo. Sim, mais quando você vai falar. Uma coisa também que você pode fazer é, em vez de você pensar, por exemplo, eu quero perguntar para ela o que ela comeu ontem. Tenta pensar na primeira palavra só. What? What? E vai tentando em inglês mesmo, sabe? What did you eat yesterday? Vai tentando forçar no inglês, tá? Porque uma hora vai sair. Mas, de fato, quanto mais você conversa, mais essas frases se repetem. E aí, aos poucos, elas ficam meio como frases prontas para você. Uhum. Entende? Você não precisa mais pensar. Você simplesmente usa aquele aglomerado de palavras juntas que você sabe que passa aquela mensagem. Tá? Mas você entrou no curso tem muito pouco tempo. Daqui a pouquinho você vai começar a sentir isso que eu tô te falando. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Vamos lá. Hello. Olá. Qual é o seu nome? Ronnie? Isso. Boa noite já, praticamente, né? Você fala de Isso, onde? boa noite. Eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais. Interior? Isso, interior. Bem interior. Moioaçu? Manhuaçu. Manhuaçu. Isso. Ótimo. E qual é a sua dúvida? Como posso te ajudar hoje? Primeiramente, gostaria de agradecer por tudo que você compartilha já no seu canal, que eu acho que pouco se agradece, é muito bom, ajuda muita gente de forma gratuita. Obrigada. E a minha dúvida é o seguinte, eu tenho uma dificuldade muito grande com leitura. Em geral, tanto em português como em inglês, eu leio muito bem, só que por causa de visão mesmo, eu tenho uma certa dificuldade. E para mim é muito difícil acompanhar, por exemplo, legenda, quando eu já tentei muito ouvir em inglês e colocar a legenda em inglês, só que eu não consigo acompanhar no ritmo. E ontem, quando eu fui analisar por que eu não tentei da forma certa aprender inglês, quando você colocou os tópicos lá, eu notei que isso foi uma coisa que me desestimulou muito e fez com que eu parasse no caminho, porque era algo muito cansativo e muito assim, desgastante para mim. Aí eu gostaria, é uma dúvida até pessoal, de saber se no seu curso também tem adaptações específicas para quando a pessoa tem uma grande dificuldade em algo específico para fazer o mesmo exercício de uma forma um pouco diferente. E isso me fez pensar na possibilidade de, através do YouTube, de uma forma mais lenta, né, que você pode controlar a velocidade do vídeo, tentar acompanhar. Mas eu gostaria de saber isso, como eu poderia ajustar isso, porque isso realmente é uma coisa que todas as vezes quando eu começo a fazer, chego nessa etapa de ouvir, por exemplo, eu reparei que eu sou muito sinestésico, por exemplo, quando eu falo algo, assim, na minha mente o tempo todo vem frases, eu tento falar, eu vejo que assim, eu vou ter uma facilidade para isso, mas ouvir e leitura eu tenho uma dificuldade bem grande. Sim. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você tem uma dificuldade de ler por uma questão física dos seus olhos? Dificuldade de enxergar? Também. Eu diria que também, mas é mais assim, eu não consigo associar na mesma velocidade a leitura com os nativos falando. Por exemplo, no YouTube, por exemplo, eu consigo, parece que é um pouco mais pausado, porque às vezes você vai ver um vídeo de informação, igual algum gringo que ensina inglês. Eles já falam de forma um pouco mais pausada. Então, realmente é um pouco mais fácil de você acompanhar, né? O áudio com a leitura. Já quando é um filme, por exemplo, que a legenda passa super rápido, eu notei que assim, mesmo sendo muito iniciante, eu absorvo mais até mesmo sem legenda do que com a legenda. Só que hoje você falou que quando a pessoa é bem iniciante, tem que usar a legenda, né, para poder conseguir absorver um pouco mais, né? Não tem que. Eu até Não. falei, é possível começar sem legenda? Mas eu falei, vocês são muito chorões, que vocês não vão entender nada e vocês vão querer desistir. Então, é possível? É possível. Você até falou, às vezes eu consigo absorver mais sem a legenda do que com a legenda, porque quando está com a legenda, você não consegue entender e aí você fica nervoso porque não consegue entender e você não está entendendo mais nada. Então, às vezes, isso pode acabar te atrapalhando também, né? Então, assim, se você se sente mais confortável assistindo vídeos de informação, né? Ou, por exemplo, um TED Talks. Conhece o TED Talks? Não, sou bem crude em relação à rede social, não uso muito.
TED Talks, se você botar TED, TED, né? Talks, Aham. T-A-L-K-S, no Google, você vai achar Aham. um site que tem vários talks. Talks são tipo palestras, né? Mas não são Aham. palestras chatas. Tem palestras de vários assuntos diferentes, sabe? Sobre, sei lá, tecnologia ou sobre comportamento. Tem várias coisas diferentes. E tem palestras de 5 minutos, 4 minutos, até tipo Aham. 15, 20 minutos. E Aham. vai ser num ritmo um pouco mais desacelerado do que filme. Porque, de fato, Aham. filmes, às vezes a legenda passa muito rápido. Assim, Aham. principalmente se você escolher um filme que tenha muita ação, né? Que a pessoa vai falar rápido, ou que seja muito de sátira. Por exemplo, um Friends da vida, Aham. tipo, seriados de comédia, que você tem que ser rápido, né? E tal, tem que ter a É. sacada ali. Então vai ser um pouco mais difícil de você acompanhar. Geralmente séries, sei lá, de drama, né? Tipo, sobre uma família, um drama familiar, talvez vai ser um pouco mais devagar a legenda. Mas eu iria sugerir para você que você assistisse vídeos sem ser séries, tá? Aham. Vídeo no Show. YouTube sobre um assunto específico, não sei o que que você gosta. Você gosta de tocar instrumento? Você gosta de esporte? O que que você gosta? Eu gosto de. Eu faço muita pesquisa, tento pesquisar em inglês sobre veganismo, por exemplo, que é um assunto que eu gosto Uhum, bastante, e realmente lá sim. fora tem é algo mais aberto. Uhum. É, enfim, eu Pronto, gosto de. veganismo. Go vegan. Isso, Bota lá no Google, no YouTube, eu vi. né? No Google. Go vegan. Aham. E aí você coloca Aham. vídeos sobre veganismo. E você vai provavelmente você vai achar vídeo de 3 minutos, 5 minutos. E até por ser um assunto que você já está mais familiarizado, você vai conseguir Aham. talvez entender já alguns termos que são em inglês, né? Então, você vai Aham. se familiarizando aos poucos, mas não assista seriado porque você tem que assistir seriado ou porque tem que ser daquele Aham. jeito. Não, você tem que praticar o seu listening. Ponto, tá? E aí pode ser por qualquer outro tipo de vídeo. Então, eu sugiro você pegar vídeos sobre veganismo, assistir alguns deles, e você pode assistir até sem legenda e ver como vai ser. Você disse que Aham. você já estudou inglês. Você já estudou inglês por quanto tempo? Vou ser bem honesto, consistência zero. Zero. De forma pausadas, muitas coisas, assim. Olha, o que você pode fazer hoje? Pegar um vídeo no YouTube, assistir com legenda, vai pausando também, tá? Você Uhum. pode pausar, depois assistir mais um pedaço, se você sentir que a legenda está muito rápida. E legenda também é questão de costume. Talvez você não esteja acostumado a ver filmes legendados, né? Por exemplo, quem tem dificuldade de ver filme legendado, minha mãe. E se ela estiver assistindo agora, essa live agora, depois ela vai falar: Você fica falando de mim. Minha mãe tem dificuldade de assistir filme legendado. Mas simplesmente porque ela fala: Tá muito rápido, eu não consigo prestar atenção no filme e na legenda. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu já Aham. assisto filme legendado tranquilamente. Mas porque minha mãe não teve o costume de assistir vídeo legendado desde cedo, né? Aham. Não, faz Então, sentido. ela só assiste filme dublado, então ela não tem essa prática, esse costume. Minha irmã, então, ó, eu assisto um filme legendado? Assisto, tranquilamente. Agora, minha irmã assiste o vídeo legendado, lava a louça ao mesmo tempo e bota comida pro cachorro. Mas minha irmã Nossa. é mais nova do que eu. Minha irmã já nasceu nesse mundo. Então ela tá Entendi. muito mais acostumada. Eu não sei como é que ela consegue. Ela tá assistindo filme, ela tá escrevendo, não sei o que lá, ela tá no computador, ela tá fazendo. Ela faz tudo ao mesmo tempo. E eu já não Aham. consigo ter também essa concentração toda. Então, é Aham. prática. É muita, muita, muita prática, tá? Aham. Mas pegue sim vídeos para assistir. E, Cíntia, é viável? O que que você acha melhor eu entrar no caminho da fluência? O caminho da fluência foi feito para você. Por quê? Porque ele te dá todas as ferramentas que você precisa. Você não precisa ir atrás, você não precisa saber, será que tá certo? Será que não tá certo? Então você entra no caminho da fluência. Acho que o caminho da fluência é o que eu já fiz de melhor na minha vida. Que bom. Eu não tenho filhos ainda, então eu posso dizer que o caminho da fluência é o que eu já fiz de melhor na minha vida, com certeza. Então, ele é completo, né? Tem tudo. E você vai ter as aulas de conversação que você disse que nunca teve esse costume de ter conversação no curso, né? Aham. Então você vai ter essas aulas de conversação, você vai ter as aulas também da plataforma, atividades de homework, vai poder assistir no seu tempo, pausar, voltar, né? E a gente também
tem uma equipe tanto de professores quanto do suporte que está ali para isso, para te ajudar especificamente. Nós tratamos sempre os nossos alunos como um. É a Sara, que acabei de falar agora com ela, o Jonathan, a Alice, entende? Cada aluno é tratado individualmente. Então, a gente sempre gosta de ouvir todos os alunos. Qual é a sua dificuldade? O que você precisa? O que a gente pode fazer a mais por você? Isso é muito importante. Entende? Então, será muito bem-vindo quando abrir a próxima turma. Tá bom? Tem mais uma coisa que eu posso te ajudar? Não, no mais era isso. Muito obrigado pela atenção. Nada. Muito gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Olá. Hello, good evening. Hello. Meu nome é Kleiber. Kleiber. De onde você fala, Kleiber? Eu falo de Fortaleza, Ceará. Fortaleza. E como eu posso te ajudar? Então, assim, o meu English Learning Journey, ele tá indo British. assim, até bem. Ele tá indo até bem, assim, sabe? A gente desenvolve, tô assistindo o máximo que eu posso de séries e tô agora nos jornais, assistindo jornal, que eu acho que já é um passo um pouco mais formal, né? A gente, quando fica ouvindo muita música e quando fica ouvindo muito dessa cultura, a gente acaba pegando umas palavras que a gente não... Assim, que a gente teoricamente acaba não usando muito quando a gente vai para lá, né? Porque assim, vou ser bem sincero, niga para mim é muito comum, né? De tanto que eu escuto e assim, a gente sabe que é uma cursed word, né? Se eu ir para fora branco do jeito que eu sou aqui, se eu falar niga, eu vou ser partido no meio, né? E assim, como eu escuto, isso é tão comum para mim, eu disse assim, não, eu tenho que ouvir um outro tipo de vocabulário também, uma outra maneira de falar, outros sotaques e tal. Mas assim, o que mais me pega mesmo, assim, em tudo, são os phrasal verbs, sabe? Eu já procurei maneiras de estudar e o phrasal verb, para mim, ele é muito complicado, especialmente porque, às vezes, até um substantivo ele pode ser phrasal verb, né? Como uma vez eu tive uma apresentação que o nome de uma música se chamava Man Up, né? E aí eu fiquei perdido, que eu disse assim, o que significa man up, né? E aí eu fui entrar dentro do contexto, virar homem, né? Até hoje é um termo meio esquisito, né? Hoje, por todo o contexto aí, mas man não é um verbo, né? Eu nunca vi ser um verbo em contexto nenhum. Man up vai ser man vai ser um verbo, né? E man up E eu sei que existem outras palavras, existem outros substantivos, porque nesse nouns, caso, né? o man está sendo usado como um verbo. Então, para ser phrasal verb, tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é phrasal verb. Mas nesse caso, ele pegou o man e virou um verbo. Assim como, por exemplo, a palavra text. Text é o texto, né? Texto, mensagem de texto. Mas se você falar, can you text me? Pode me mandar uma mensagem de texto. Então, text vira verbo, entende? Obviamente, eu tô pegando aqui um exemplo que é mais comum. Text, todo mundo sabe que vira verbo. Agora, man, não. Eu também não usaria. Mas, às vezes às vezes a gente no português também cria umas frases só para poder, tipo, dar um trocadilho, alguma coisa assim, que não é um verbo, mas a gente faz virar verbo, né? Tipo, coisar. Coisar não existe coisar, mas a gente usa coisar. Ou até palavras que na hora a gente meio que transforma num verbo, num substantivo, só para poder a gente se expressar melhor, que é o caso do man up, né? Mas não é um phrasal verb, meio que a pessoa meio que criou um phrasal verb para dar um sentido para que ela queria, né? Mas só para ficar clara essa questão de que tem que ter um verbo, tá? Para ser um phrasal verb, né? Ele tem que ser um verbo, né? De alguma forma. Tem que ser um verbo. Mas assim, Sim. o que mais me pega é porque eu só vejo esse tipo de coisa para termos de internet, né? Tipo Google Up, né? Google jamais vai ser um verbo, né? Mas ele acaba se tornando um verbo para o phrasal verb para poder se encaixar nessa situação. E isso me pega bastante, porque às vezes a gente está lá e turn in, turn on, tap in, tap off, e aí você vai ver são significados completamente diferentes. De uma maneira assim que às vezes eles são parecidos, né? Às vezes eles têm essa conotação meio parecida que você vai meio que identificando. Agora tem vezes que o in e o off são coisas assim fora da ligação, né? Um mesmo verbo, um substantivo que acaba virando verbo por causa do phrasal verb, com in, com off, ele vira outra coisa. E aí, assim, como é que eu poderia
verificar isso, estudar? Existe alguma técnica, alguma coisa que eu pudesse ter essa absorção? Você quer colocar mais phrasal verbs na sua base de dados, é isso? Justamente. Para você entender, você sempre tem que entender que você sempre vai ouvir mais phrasal verbs do que você vai ter na sua base de dados, sempre. Uhum. Você sempre vai ouvir um phrasal verb novo que você não sabia e que você não usaria porque você nunca ouviu. Então, sempre vai se deparar com novos phrasal verbs. Acho que isso que dá um desespero maior. Fala, meu Deus, mas olha, tem esse phrasal verb também que eu não sabia. Sim, isso sempre vai acontecer, tranquilamente. Lide com isso, tá? Lide com o fato de ter vários phrasal verbs por aí que você talvez nunca vá aprender. Tá tudo bem, né? Porque a gente só tem uma vida, não dá para aprender todos os phrasal verbs, não tem como. Mas para base de dados eu gosto muito de aprender phrasal verbs por situações. Então, por exemplo, hoje eu quero aprender phrasal verb. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lista de phrasal verbs e tentar gravar 5? Não acho que funciona muito porque não tem contexto, né? Então, você não vai absorver muito bem. Pense num tema. Sei lá, o tema é... O que eu dei um exemplo outro dia, relacionamento. Então, eu vou tentar buscar phrasal verbs about relationships. Pronto. Ele vai te dar alguns phrasal verbs sobre isso, de preferência que tenha frases, né? Que esteja conectado com aquilo. Ou, sempre que você for assistir um vídeo sobre um tema, por exemplo, a última pessoa aqui que falou que gosta de assistir vídeos sobre veganismo. Ele vai assistir um vídeo sobre veganismo que está relacionado à alimentação, de certa forma. E você tem que reparar e tentar extrair daquele vídeo, sei lá, 3 phrasal verbs. Porque vai usar. Algum vai usar. É muito difícil passar um vídeo assim de 5, 10 minutos sem usar um phrasal verb. E aí você extrai daquele vídeo os phrasal verbs, você já vai vir com a explicação, porque você vai vir pelo contexto, e aí você vai absorvendo aos poucos. Não tem, depois que você vê aquele phrasal verb, não tem tipo assim, 3 pulinhos, 2 rodadas em volta do phrasal verb, não tem. Você simplesmente vai absorver ele pelo contexto e vai ficar um pouco mais fácil de você lembrar dele depois. Entende? Mas uma coisa que eu aprendi com phrasal verb é lidar com o fato de que nem sempre eu vou saber um phrasal verb para aquela situação. Tá tudo bem. Uso um verbo, passo a minha mensagem, entende? E como você já é fluente, você precisa de ajustes muito específicos no seu inglês. Nesse caso, é bom você procurar pessoas que vão te ajudar com essas coisas específicas também, tá? Por quê? Porque aquilo, já é uma coisa muito refinada que você precisa, entende? Assim como tem muitas coisas, tipo, no meu trabalho, no meu negócio, que já são coisas muito específicas. Então, a gente procura mentores já para... Tipo, ir direto naquela nossa dor, naquele nosso problema, né? Então, você pode fazer isso também, não sei quem, mas você pode sempre fazer. Aulas particulares sempre são muito boas para isso também, sabe? Eu não dou aulas particulares, mas aulas particulares são muito boas. Mas é isso, entenda também que você não vai saber todos os phrasal verbs. Mas também se você já está querendo jogar um jogo de soar como um nativo, é mais uma caminhada de alguns bons anos também. Depois de se tornar fluente, são uns bons anos. E saiba que, assim, para você não se frustrar, sabe que você pode gastar 10 anos da sua vida. As pessoas vão saber que você não é nativo. Tudo bem que, por exemplo, no meu caso, é só olhar pra minha cara que vai saber que eu não sou. Não tem muito como eu esconder, né? Minha cabeça também de cearense aqui, não tem como brincar, não. Né, vão olhar pra mim e já sabe que eu não sou nativa, americana, australiana, nada disso. Mas... E também na sua conversa, uma hora ou outra você entrega, sabe? Por isso que é sempre bom você desencanar de querer parecer nativo. Eu sempre acho bom você querer melhorar seu sotaque, sua pronúncia. Eu estou sempre buscando isso, tá? Mas, por exemplo, as pessoas me vêm falando inglês, elas falam, nossa, fala inglês muito bem, blá, blá. Mas elas nunca vão falar, parece um nativo. Porque não parece, né? E eu já... Assim, sabe? Eu até já desencanei um pouco disso, sabe? No começo, eu era super... eu era muito vidrado em
não me reconhecerem enquanto não nativo. Mas a minha questão de soar como nativo é porque, assim, ó, eu sou músico, né? Por isso que eu falo nessa questão do niga, né? Porque eu tô ouvindo muita música. Então, hoje a gente vê muitos artistas que são exportados, né? Lá e falam inglês, né? Então, eu acho que um exemplo que todo mundo conhece na internet é a Cardi B, né? A Cardi B, ela não soa de país nenhum. Honestamente, aquela mulher falando, ela emenda tudo, o chuá dela é o chuá mais chuá de todos, assim. É incrível. Hoje as pessoas não se preocupam mais em ter um sotaque, né? Todo mundo agora fala do jeito que quer, da maneira que quer, o importante é que seja entendido, né? Eu acho que a minha preocupação mesmo são essas expressões, e não necessariamente o sotaque, porque hoje eu percebi que... saber mais phrasal verbs, it sounds cool, né? Uhum. Mas sei, tem essa questão do... É um pouco de ego também, o phrasal verb. Porque quanto mais você sabe, você se sente mais poderoso, né? Eu sei vários phrasal verbs. Mas... Eu acho que são aqueles locais, tipo assim, que quem está estudando não sabe ainda, né? Tipo assim, é aquela sensação de você estar dentro de uma conversa e tá todo mundo falando N coisas e você, tipo, sabe todas. É realmente uma questão de você se inserir o máximo que você pode. É realmente um pouco de ego mesmo. Mas eu acho... Eu não sei, eu sinto que o phrasal verb, ele tem... Pelo menos quando eu vejo os nativos, ele tem uma importância, sabe? Ainda que ele não seja saber fundamental. vários, sim, mas eu acredito que você sabe uma boa quantidade. Poderia arriscar em dizer isso. Uma boa quantidade para passar a sua mensagem. Vão ter vários phrasal verbs que são tão parecidos uns com os outros que, na minha opinião, nem vale a pena saber todos. Porque são muito parecidos, principalmente aqueles com out, on, off. Às vezes tem vários phrasal verbs que você poderia substituir. É a mesma coisa, quase. Aí, nesse caso, nem vale a pena saber todos, né? Vamos guardar espaço para outras coisas. Mas é isso. Vai se acostumando e, aos poucos, você vai melhorando nisso, tá? Muito obrigado, viu? Nada. Tchau. Have a great night. You too. Bye, bye. Ok, everyone. Muitas perguntas de phrasal verbs, né? Phrasal verb é o terror da galera. A nightmare. Vamos chamar a última pessoa, vai. Lívia. Ai! Olá! Ainda bem que eu tentei mais uma vez. Não estava aparecendo para mim. Nossa! Lívia, você fala de onde? Atualmente eu estou nos Estados Unidos. Estados Unidos. Você é de onde no Brasil? Fortaleza, Ceará. Fortaleza também. Acho que ele era de Fortaleza também, né? O último. Acho que era. Ah, eu entrei agora que eu estava na aula. Eu não vi. E aí, Lívia, como eu posso te ajudar? Você é a última do dia. Opa, vamos aproveitar o máximo. Vamos fechar com chave de ouro. Pronto. Cíntia, eu queria saber dicas. Eu sei que um dos pontos mais importantes de você desenvolver o inglês, principalmente o speak, é você se mostrar, né? Você estar exposto ao idioma e tentar ao máximo falar com as pessoas. Ok, eu tenho essa oportunidade porque eu faço aulas numa escola aqui. E todos os dias, eu não sei se foi porque a professora viu que eu precisava de ajuda, ela gostou de mim. Eu sei que ela me dá aula de graça particular todos os dias, 1 hora por dia. É mesmo? Eu queria... Yes, né? Mas eu queria saber como que eu posso aproveitar ela ao máximo para tentar evoluir. Eu cheguei aqui sem saber nada de inglês. Nada. Quanto tempo? Nada. Juro pra você, eu digo assim, não digo 0, porque é como você fala que na pré-escola você aprendeu as cores, você aprendeu isso, você aprendeu aquilo. Ok, mas assim... Quase. Eu cheguei aqui, yes. Eu cheguei aqui, eu entrava em pânico, porque eu ia no mercado, em alguma coisa, as pessoas falavam comigo, eu não sabia o que responder. Pânico, total. E você chegou aí tem quanto tempo, Lívia? 1 ano. Um ano, mas assim, 1 ano que eu não trabalho fora, eu trabalho com contabilidade, então eu fico em casa, eu tenho 2 filhos, só meu esposo que trabalha fora. Então, realmente, eu não tenho muito contato com nativos, eu não saio muito de casa. Mas você está trabalhando com contabilidade dentro de casa? Mas os meus clientes são do Brasil. A minha cartela de cliente é do Brasil, continua sendo do Brasil.
Então, por esse motivo, eu trabalhar em casa, cuidar dos filhos, não sair muito, eu vou te dizer assim, com toda sinceridade, digamos que 8 meses perdido de não procurar evoluir no inglês. Seria 8 meses. Agora que eu tô correndo atrás do prejuízo e eu consigo te dizer que eu tenho bastante progresso para quem chegou aqui praticamente zero. Mas então eu queria saber como aproveitar essa professora ao máximo possível. Eu estou acompanhando as suas lives, eu acho muito legal esse seu projeto do Ser Fluente em um ano. E assim, eu estou querendo realmente, como você disse, fazer. Eu quero correr atrás do prejuízo, eu quero aproveitar ao máximo. Sim. Há quanto tempo você está tendo as aulas com a professora? 2 meses e meio só. 2 meses e meio. Você consegue conversar com ela? Acredito que sim, já que é tudo em inglês, né? Ela não fala nada de português, ela entende a little bit Spanish. A gente, quando eu não consigo, assim, não consigo de jeito nenhum, aí a gente vai pro Google Tradutor, mas assim, uma palavra ou outra. A gente tenta ao máximo não usar o tradutor. Eu diria que eu entendo de 60% a 70% do que ela fala, mas o meu vocabulário ainda continua muito restrito. Eu quero passar a minha ideia, mas nem sempre eu consigo. Porém, pelo fato dela ser professora, a vida inteira, a única profissão dela foi ser professora, e há muitos anos ela ensina adultos. Então, ela tem uma facilidade bem boa, assim, de entender o que a gente quer falar. Então, a nossa comunicação fica mais fácil por esse fato. Sabe como você pode aproveitá-la ao máximo? Mandando um presente para casa dela toda semana. Pra ela nunca sair da sua vida. Yeah. É a única coisa que eu consigo ver de você aproveitar ao máximo ela. Ter ela perto de você. Porque só o fato de você estar tendo aula com ela, totalmente em inglês, você tem que quebrar a cabeça para se explicar. Só o fato de você ter que tentar se explicar, procurar as palavras, você está aprendendo. Nem que você esteja aprendendo uma palavra nova a cada dia. Hoje, quando você teve aula com ela, teve uma palavra nova que você aprendeu? Não digo palavra. Ela estava me ensinando possessivo. Tá. Você aprendeu melhor a usar os possessivos. Her, his, your, certo? Ou seja, você já melhorou 1% a mais hoje. Na próxima vez, você já vai estar melhor um pouco nisso. E na próxima aula vai ser uma coisa a mais que você vai aprender. E na próxima, uma coisa a mais que você vai aprender. Então, isso, se você fizer um pouquinho a mais, vira uma escada. Pode ser que o degrau não seja assim, ó. O degrau não vai ser assim. Mas se ele for assim, você está subindo. Isso é o mais importante. Você não está descendo nem parada. Você está subindo. Tá? Você tem aula com ela quantas vezes na semana? Todos os dias. Todos na classe. Os dias? Nossa. Assim, segunda a sexta. Mas então agora aumentou para um presente por dia, não por semana. A classe com os outros alunos é de manhã, terça e quinta. Só que todos os dias, 4 horas da tarde, pelo Zoom, eu tenho aula com ela todos os dias, de segunda a sexta. Você tá em boas mãos. A única coisa que você não pode fazer é desperdiçar isso. A única coisa que você não pode fazer, tá? Porém, uma coisa que você precisa entender. É importante você não conversar só com ela em inglês. Você tem que ter contato com outras pessoas. Porque você pode se formar numa bolha em que vai aparecer uma pessoa na sua porta e falar inglês com você, você vai sair correndo. Né? E sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acredito que seja algo que acontece muito com os iniciantes de inglês. É comum a pessoa te perguntar uma coisa, algo, na hora você não entende, mas é como se teu cérebro não processasse, aí eu desligo, acaba a aula, eu pensei, poxa, eu devia ter respondido assim. Eu sabia responder essa pergunta, porque eu fico contrariada. Todo dia meus alunos desligam a aula com essa sensação. Todo dia. Todo dia. Nossa. Pergunta pra Sara, que estava aqui, que fez aula comigo hoje. Ela deve ter saído da aula. Devia ter falado tal coisa. Sempre, sempre, sempre. Por que não sai da boca da gente? Por que não sai? Na hora não sai por algum motivo. Mas depois as coisas vão sair um pouco mais. A pergunta fica na sua cabeça, você fica pensando aí depois, poxa, eu sabia responder, eu podia ter respondido assim. Se isso acontece com a gente em português, que dirá em inglês. Às vezes, no meio de uma discussão ou no meio de uma coisa, você fala,
Nossa, eu sabia, eu tinha esse argumento para quebrar ele. Por que que eu não usei? Porque é muito fácil você falar depois que passou. E você tá olhando para a Uhum. situação de fora. É muito fácil. Uhum. É igual você querer dizer para uma outra pessoa, por que você não fez isso? Agora, olhando a situação, é fácil dizer. Mas e lá na hora, quando você estava lá no fogo cruzado? Aí era outra Uhum. situação. A sua cabeça está tendo que pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela falou Uhum. alguma coisa, você não tem que pensar só na resposta. Você tem que pensar se você entendeu na É, resposta, se você vai perguntar alguma coisa para ela depois. E é. aquele negócio que ela falou lá no começo da aula, será que eu falei aquilo certo mesmo? Ou será que ela tá achando que eu sou retardada até agora? São milhões de coisas que passam na nossa cabeça. Por isso É. que eu martelo em dizer, conversar sozinho não é a mesma coisa que conversar com outra pessoa. Não, Você não, precisa não é. conversar com outra pessoa, você entende isso hoje, né? Porque É, a gente começa a é. pensar em um monte de coisa que não tem quando a gente está falando sozinho. Nada disso a Não, gente é tipo pensa. assim, é como eu te disse, eu chegava nas lojas para comprar uma coisa e a pessoa perguntava, você encontrou tudo que você quis? E eu ficava, meu Deus, eu entrava em Exatamente. pânico, Dá um branco. porque A- eles gostam de conversar aqui. Sim, E aí, gosta. pronto, meu Gosta. Deus. Gosta. Uma última Uma, pergunta, assim. uma coisa Oh, sorry. eu achava muito engraçado no Canadá, que eu chegava na loja, aí eles perguntam, né? Did you find everything you needed? No. Okay, yes. Aí, and how are you today? Às vezes me dava Uhum. um bug. Eu simplesmente, eu falava, gente, eu entendi a pergunta, mas é que eu não estava acostumada a uma pessoa que está me atendendo me Perguntar perguntar para como eu você. tô hoje. Uhum, Então, uhum. às vezes não é nem uma coisa do inglês, você tem que se acostumar com situações novas, com É. perguntas diferentes também. Eu lembro que as primeiras vezes que eu tava no Canadá, eu comprava alguma coisa, aí a pessoa perguntava se eu precisava de bolsa. Do you need a bag? Aí eu Aham, yeah. ficava. É porque, tipo assim, eu Por que ficava, que mas é quer saber? claro, não sei por que ela tá perguntando isso. Aí eu ficava, na minha cabeça, eu ficava pensando em um monte de coisa, eu não respondia. Aí eu, É, yes, é desse jeito. não é? Só que depois de É desse 18 jeito. meses morando no Canadá, essa pergunta estava Uhum, tão automática que eu respondia na lata. Yes. Oh, no, no, that's okay. Oh, yes. Oh, no, that's okay. uhum. Oh, yes, please. Oh, no, that's okay. Então você É precisa ir na verdade. loja mais 20 vezes. Quando a mulher perguntar se você achou tudo que você procurava, você vai responder de prontidão, tá? Uhum, é exatamente isso. E qual é a Cintia, sua uma outra última pergunta? pergunta. Qual é a. Não sei se tu pode responder, mas qual é a tua estratégia com os teus alunos para aumentar o vocabulário, para a gente conseguir falar? O que que a gente faz para melhorar o speak? Porque, como eu tô te dizendo, às vezes a pessoa pergunta, na hora você fica naquela lei depois, poxa, eu sei, eu podia ter respondido assim, ou eu queria falar assim. Qual é a estratégia para a gente tentar aumentar o nosso vocabulário? Fazer de novo, e de novo, e de novo. Na próxima semana, e na próxima, Exercício, e na próxima. gramática. Sim, todas as aulas têm exercício, tem prática, mas Uhum, o fato de você colocar aqui para dentro não quer dizer que vai sair aqui. Tem isso sim. também, tá? Então a gente faz É. o trabalho de colocar aqui com as aulas Uhum, teóricas, exercícios uhum, de fixação e de colocar aqui nas aulas de conversação, tá? Então, certeza. toda aula, ela é uma aula que eu ensino pelo menos, sei lá, umas 30 palavras novas para o aluno. Palavras que eu Uhum, pensei estrategicamente em ensinar para ele, porém eu não chego sim. na aula e dou uma lista de palavras. Não. Uhum, Tem uma aula, por exemplo, que eu queria muito ensinar adjetivos para você falar de uma comida. Porque às vezes a gente só sabe certo. falar delicious, delicious, Yes. delicious, delicious, tudo é delicious, delicious, delicious. Aí eu pensei, Uhum, como que eu vou ensinar para eles mais variedades de palavras para falar de uma comida? E uhum, aí eu fiz uma aula para eles que está lá na plataforma do curso, que é a aula teórica, né? Que eles podem assistir a hora que eles querem, enfim, e tem exercícios de fixação, onde eu falo sobre a experiência de comer, eu falo sobre vários tipos de comida, sobre fast sim. food, sobre outras comidas. Uhum, E nesse meio termo, a gente vai falando algumas frases e eu vou uhum, grifando palavras específicas. Então, ali eu entendi. ensino a palavra greasy. When the food is Uhum, greasy, tá tipo muito gordurosa, oleosa. uhum, uhum, Greasy. Mas não adianta eu pegar e colocar uma lista e a terceira palavra é greasy.
Sim, sim. No Não causa contexto, conexão na nenhuma, história, não tem contexto, tá? assim Agora, eu mesmo. coloquei a palavra grease do lado de uma batata frita cheia de óleo. Tem a Uhum. foto, assim, de uma batata frita. Aham. Então, não tem Ok. como ele esquecer. Pode até Não ser que tem- ele não lembre depois, pode, mas quando ele vê a palavra de novo, automaticamente vai vir batata frita, óleo. E se ele Sim, fizer isso sim. mais algumas vezes, ele já consegue colocar aqui, entende? Entendi. Eu sou do tipo de aluna assim, eu tenho uma memória ruim, eu só assimilo com fotos. Eu tenho que, Fotos. a maioria das vezes, ver Tem muitas figuras. fotos. As aulas são, os PDFs, né, que os alunos recebem, são repletos de fotos. Porque eu acredito que você vai fixando muito melhor quando você visualiza. É como eu mostrar para você isso daqui e eu falar glasses, 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 glasses. Todo mundo aqui em casa é cego, glasses, né? Eu também, me too. Ou agora eu falar para você next word, glasses. Repeat after me, glasses. E pronto, vamos passar para o próximo agora. É muito mais fácil você lembrar se eu estiver falando do meu óculos, principalmente se eu estiver contando uma história, se eu estiver falando alguma coisa sobre o meu óculos, você vai lembrar com muito mais facilidade. É verdade. Muito E aí, bom. como você pode fazer isso sozinha, você está assistindo, você está tendo aula com a sua professora, vai pegando palavras específicas, vai anotando, vai tentando repetir logo depois, vai tentando usar logo depois palavras que você fala, não conheço essa palavra, vou usar. Ou tá assistindo um vídeo, pega palavras que você não conhece e bota uma imagem do lado, imprime, tá? Tá ótimo, Faz entendi. essa prática. Adorei. Ela é tão boazinha, assim, que ela usa o WhatsApp, olha, que a americana não usa, né? Ela grava áudio pra mim. Aumentou para 2 presentes por dia. 2 presentes por dia, né? 2. Pelo menos uma cartinha, uma rosinha para ela. Ela tem quantos anos? 71. Ah, não. Agora aumentou para 3. Aumentou para 3. A sua situação não tá boa, Lívia. Né? Eu trabalhar muito. Tem que não, mas ó, sério, amanhã escreve uma cartinha e manda para ela. Tá bom. Em inglês. Vou fazer mesmo. Vou fazer. Vai fazer? Vou fazer. Vai me mandar uma foto lá no Instagram que você mandou mesmo? Aqui vou fazer, vou mandar. Vou mandar. Então tá bom, me manda assim que eu quero ver, tá? Ela vai super amar. Um prazer, sim. Te adorei falar com você. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Bye, bye.